Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contrataram para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. Mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e com faturar. Aflão. Soberano, majestoso Deus, queremos te honrar, queremos te bendizer nesta noite em que o Senhor permitiu que pudéssemos cá estar com saúde, guardados e protegidos. Pai, no nome de Jesus Cristo Nazareno, permita que neste momento a tua presença neste lugar seja sentida mediante o Espírito Santo. Te honramos, te exaltamos, te bendizemos e te reverenciamos, pois reconhecemos mais uma vez que somente tu és o Deus de toda a criação. E se estamos aqui, é pela tua graça. Permita, Senhor, enquanto nós oramos, o coração que nos vê e o ouvido que nos escuta, receba o teu toque, receba a tua bênção e que neste momento, aquela pessoa que precisa, necessita do toque naquela situação, atrocidade que enfrenta, receba o livramento para a honra e glória do nome de Jesus. Te exaltamos, Pai, porque mais uma vez, somente a Ti mereces a exaltação e glórias. É por essa razão que estamos aqui neste lugar, não para mais nenhuma outra coisa, além de falar, além de explanar o quão grande és Tu nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, te oramos, te bendizemos e agradecemos por cada realização nas nossas vidas e por ter permitido este momento para mais uma vez elevarmos o Teu nome para o mundo e para os confins. Então oramos, te bendizemos para a honra e glória do nome de Jesus. Oramos e agradecemos para hoje e todo o sempre. Amém. Saudações a todos os internautas, estamos ligados agora a partir do podcast de João 8, versículo de número 32. Estamos aqui mais uma vez para iniciar com aquilo que é a nossa jornada no ano 2026. Fique ligado, esteja conosco, porque trazemos tema bastante interessante, tema que vai lhe interessar bastante. Partilhe essa live, chame mais pessoas, porque através disso que nós vamos aqui falar, as pessoas vão ser tocadas, vão ser transformadas. E quem sabe, alguém só precisa dessa palavra para ser transformado. Mas antes de mais, nós queremos pedir desculpas pelo atraso que tivemos aqui. Foi mesmo por motivo ali à nossa vontade. Pedimos desculpa pelos transtornos. E dizer que hoje estamos com um convidado bastante interessante. Estamos aqui com o pastor Ruben para falar também de um tema interessante. Olha que interessante, temos aqui um convidado interessante para falar de um tema bastante interessante. Hoje vamos falar sobre as verdades bíblicas e as mentiras bíblicas. Afinal de contas, onde há mentira, existe lá a verdade. Onde há verdade, existe mentira. Onde há falsidade, existe coisas verdadeiras. Onde então há aquilo que não é, também existe aquilo que é. Então, hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre as verdades bíblicas versus mentiras bíblicas. Pastor Ruben. Amado,
Em primeiro lugar, quero saudar a amada Igreja de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Agradecer, primeiro, pelo convite da Mass Service para poder aqui estar presente como painelista do dia e agradecer também pelo apresentador interessante que ele é, que também está aqui para desbruçar das verdades e das mentiras. E tudo isso só podemos saber quando vamos à própria palavra de Deus. Então, quero que neste momento a cada um dos irmãos que está sentado ou que está sei lá onde a nos ver, a nos ouvir, tenha um pouco de paciência para nos escutar, para que neste momento tenha o próprio Deus como quem está para falar na sua vida e não somente nós estamos aqui como instrumentos que Deus enviou e somente Deus tem capacidade e o Espírito Santo, ele é que é mais capaz para convencer a entender se é verdade ou não é verdade quanto a tudo que vamos aqui tratar no dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Quero pedir ao internauta aí que está ligado para partilhar essa live a fim de alcançar mais pessoas. Aí, da plataforma que está nos assistir, partilhe o máximo que pode para que mais pessoas consigam assistir. Temos pouco tempo aqui, mas queríamos que isso também fosse ou alcançasse as pessoas que não estão aí, mas que através da sua partilha elas podem acompanhar. Pastor, nós temos ouvido ali muitas coisas em relação ao cristianismo, em relação à vida cristã. Mas afinal de contas, onde está a verdade? É, será que Deus salva realmente as pessoas que se encontram nas igrejas? Tudo bem. A priori, eu gostaria de mexer um pouco, apontar a palavra que está escrita no João capítulo 8 versículo 32, que é o ponto mais saliente deste programa, que estamos né, a debruçar do programa a partir dele. No livro de João capítulo 8 versículo 32, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto muito desse versículo, porque para as pessoas perceberem o que é a verdade ela é Jesus. E por que Uhum, que eu digo que é Jesus? Se Jesus um dia disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu digo que é Jesus porque ele sempre esteve no meio. uhum. Se nós olharmos para a trindade de Deus, vamos perceber que no princípio é o próprio Deus, que é Jeová, que é o Pai. E no meio temos Jesus. E no final temos o Espírito Santo. Então, se ele diz: conhecereis a verdade vos libertará, automaticamente está a tentar expor a si mesmo. Ele está a tentar dizer às pessoas que, se me conhecerem, estarão conhecendo a verdade, porque ele está no centro. Jesus é a verdade. Agora, eu poderia dizer: Deus é o caminho. E a verdade é Jesus, está no meio. E o Espírito Santo é a libertação. Quem conhece a Deus mediante Jesus, automaticamente encontra a verdade e a verdade o leva até a libertação. Que é notória, ou é sentida, ou é plasmada, ou ela é explicada pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence a pessoa a perceber que, na verdade, está salva perante ou aceitar Jesus. Agora, voltando para a questão que me foi colocada, eu diria: não, Deus não salva os igrejados. Porque, primeiramente, nós temos que entender que a igreja ela só nasce depois que Jesus vem ao mundo. Por quê? Porque todos aqui estão em Jesus é que constituem a membresia do corpo de Cristo, onde ele, Cristo, é o cabeça do quê? Da própria igreja, conforme está escrito na palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. No capítulo 5 do versículo 23 de Efésios, está bem claro que Jesus é o cabeça da igreja. Sendo Jesus a cabeça da igreja, automaticamente a cabeça, aliás, o corpo, cada um dos membros do grupo, é que fazem a membresia do corpo de Cristo. Então não tem como a igreja salvar as pessoas. É como se disséssemos: eu quero salvar o irmão, não tem como eu te salvar. Eu sou parte da igreja, o irmão também é parte da igreja e nenhum de nós aqui tem capacidade de salvar o outro. Quem salva é somente Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja.
Ele é que trouxe vida e trouxe abundância. Muito bem, pastor, essa colocação foi muito bem colocada. Mas eu queria aqui entender uma coisa. A ser que Jesus ele não salva os igrejados, estaremos a assumir que há possibilidade de pessoas serem salvas mesmo não estando dentro da igreja. Com certeza. Porque a palavra de Deus, se nós lermos capítulo de número 16, versículo 28 de Mateus, a palavra de Deus nos leva a entendermos que todos aqueles que vão atrás de Cristo, aqueles que buscam Cristo, aqueles que querem entrar por Ele, esses é que encontram a salvação. O que diz a palavra de Deus? Vinde a mim todos os oprimidos, eu os aliviarei. O aliviar de Jesus Cristo nessa menção da palavra, ela nos leva ao retirar do jugo que é terreno, que é da dependência do mundo, para passarmos a depender de Deus. E somente encontramos o livramento quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós entramos no livro de João, o livro de João é que foi mais claro, explícito na questão da apresentação de Jesus Cristo para o mundo não judaico. Quando digo mundo não judaico é porque a maioria dos judeus conheceram Jesus tanto como conheceram seus pais. Quando falo dos pais, falo da sua descendência a partir de Davi até encontrar o próprio Jesus. Era fácil a pessoa entender que tudo bem, isto foi profetizado há anos, que nasceria um filho nesta descendência e claro, talvez eu próprio Jesus. Mas o escritor de João, ele primeiramente aponta o verbo que no princípio esteve com Deus, no princípio era Deus, e que nada se fez se não for por intermédio dele, e que somente aqueles que o receberam lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a salvação não está em ir para a igreja, mas simplesmente no receber do verbo, que é a verdade, que é a palavra. Eu falei há pouco tempo da verdade. E eu disse que era Jesus. Eu estou a voltar agora a dizer o verbo. E o mesmo verbo é Jesus. Se alguém aceita Jesus como seu Senhor Salvador, não interessa se está na igreja ou está fora da igreja, automaticamente essa pessoa será salva. Nós podemos ter a título de exemplo aquele pecador, um dos pecadores que foi crucificado com Jesus, aquele que disse que gostaria de estar com Jesus ou que gostaria de ser lembrado por Jesus quando chegasse ao paraíso. Ele disse: não preciso te lembrar mais tarde, eu estarei contigo hoje no paraíso. Ele aceitou Jesus ali mesmo. Ele viu que os mártires que Jesus passou, viu as estatísticas que as pessoas aplicaram sobre ele, mas ao mesmo tempo ele percebeu que Jesus não era normal, não era um humano. Ela é Deus por si mesmo. Então, aceitou a Jesus ali mesmo e disse: Jesus, eu estarei contigo hoje no paraíso. Não esteve na igreja, nunca esteve. Esteve nas congregações, nunca esteve lá com ele. E nunca passeou com Jesus para poder ver os milagres que ele fazia. Mas ele teve o privilégio de ser levado diretamente ao paraíso porque aceitou o verbo, conheceu a verdade. Mas então, pastor, eu até porque fico um bocadinho só equivocado. Sim, Nós sabemos que o Espírito comunga com a palavra. sim. Sabemos também que Jesus trabalha com a palavra. É por isso que quando nós vamos à Bíblia, vamos encontrar então ali o diabo a tentar Jesus. Mas então, porque Jesus, aliás, ele vai tentar Jesus na oração, não é? Jesus, quando termina a oração, quem aparece é o diabo. Não é? O que muitos esperam, eventualmente, depois da oração, é que o Espírito Santo lhes fale. Mas então ali aparece o diabo para falar com Jesus, mas em jeito de tentação. Sim. Só o que nós entendemos ali é que Jesus vai arrebatar o diabo através da palavra. Por que eu estou a trazer essa introdução? Estou mesmo dentro daquilo que foi a explanação do pastor. Se nós estamos a assumir que as pessoas podem muito bem serem salvas, mesmo se não estiverem na igreja, não estaríamos a dizer que as pessoas só precisam aceitar a Jesus e não a própria igreja, enquanto que a própria palavra é que nos manda para nós estarmos a congregar dentro da própria igreja? Tudo bem. Quero voltar a repisar no trecho da palavra que o irmão mencionou, em que Jesus é levado. Atenção aí, porque Jesus não pensou em entrar em orações, não pensou em ir fazer 40 dias no deserto. É preciso voltar à Escritura Sagrada, ler muito bem. Vai perceber que a palavra disse: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Atenção aí.
A palavra diz: foi levado por espírito ou em espírito ao deserto para ser tentado. Então, a questão de Jesus entrar em oração era no sentido de se preparar para a tentação que viria a ele, porque ele já estava com conhecimento, ele estava consciente de que estava a ir a uma batalha essa que não era simplesmente uma batalha carnal. A batalha carnal a pessoa é capaz de se preparar tão rapidamente. Comprou uma arma ali, seja uma arma branca ou uma arma de fogo e pronto. Preparar uma quadrilha de pessoas que vão lutar a favor dele ou junto com ele, mas ali era necessário que o homem estivesse espiritualmente formado para poder vencer a batalha que era espiritual. É daí que o Espírito leva Jesus ao deserto para poder lá ser tentado. Ele já sabia que devia ser tentado. E a única forma de Jesus se preparar foi mediante a palavra. Olha só que durante aqueles 40 dias, nós só sabemos que Jesus esteve no jejum para orar, mas ele não somente estava no jejum para orar, também estava no momento da reflexão, da meditação, da vocação da palavra de Deus, para que quando chegasse a tentação, ele tivesse uma arma para poder, aliás, um escudo para poder se defender das ciladas e balas demoníacas. É daí que Jesus depois apresenta a palavra de Deus como resposta diante da provocação, deixa-me considerar assim, da provocação de Satanás. Então, a igreja o posicionamento certo em que nós podemos dar à igreja não é de não ir à igreja. Não é de criar congregações de culto onde possam se unir para poder orar. Não é esse ponto focal que nós estamos a trazer aqui. Mas apenas estamos tentando dizer que a salvação não vem da igreja. Ora veja, a igreja nasce pelos salvos. Não é a igreja que fez nascer os salvos. Ou melhor, Jesus trabalhou com seus discípulos durante muito tempo. Quando trabalhou durante os 3 anos e meio, depois da partida dele, a igreja é quando fica a se organizar. Ficaram ali em Jerusalém, tiveram que esperar o Espírito Santo, porque eles já eram uma igreja, eles só ficaram em Jerusalém como um lugar propício para se unirem, mas a igreja eram os discípulos. É daí que os próprios discípulos trabalharam para fazer nascer uma igreja grande. Tanto que quando lemos a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, nos diz que quando Pedro fez a primeira pregação, tiveram ali mais de 3.000 almas que aceitaram Jesus. Estavam a fazer estavam a trazer pessoas para fazerem parte da membresia da igreja de Cristo. Por quê? Porque eles já estavam dentro da igreja, não aquela igreja física, aliás, não a igreja como templo, mas a igreja como pessoas que aceitaram Jesus. Então, a igreja onde as pessoas se congregam não é a igreja verdadeiramente falada pela Bíblia. A verdadeira igreja falada pela Bíblia somos nós. Mas Mas então, a necessidade das pessoas se reunirem para fazer o culto a Deus. É por essa razão que quando tu fores a ler no livro acho que é Êxodo, quando lemos no livro de Êxodo, percebemos que quando Deus fala para Moisés tirar o povo de Israel no Egito, ele diz, fale para o faraó tirar o meu povo do Egito, para que o meu povo possa me render o culto. A intenção era tirar o povo de Deus do Egito para ir dar culto a ele lá. E veja só que quando chegaram no deserto, Deus mandou que fizessem um tabernáculo, onde quando alguém tivesse um certo pecado, podia lá ir fazer o seu sacrifício, mas a igreja, ela sempre se unia, e tinham lá sacerdotes que faziam todos os trabalhos simplesmente do sacrifício, mas fora o sacrifício, as pessoas sempre faziam cultos em família, em congregações onde eles se encontravam, para agradecer a Deus pelos seus feitos, por ter lhes livrado da escravidão no Egito. Então a igreja, ela sempre nasce quando Deus traz a salvação para o seu povo. É aí onde no primitivo entendemos que a igreja nasceu no deserto, mas depois da vinda de Cristo também ficou a nascer outra igreja, que é a igreja cristã, porque a outra não era cristã, claro, porque era antes da chegada do Messias. muito bem, pastor. Eu ainda volto aqui a repisar nessa questão, não Sim. é? Quando trago a situação de Jesus ir ao deserto para ser tentado, logicamente, e ele, quando é tentado, ele vai arrebatar o diabo com a palavra. Eu queria trazer uma situação Sim, que eu estava aqui a explicar. Então, quando ele é tentado, nós vemos Jesus arrebater o diabo com a palavra, exato. não com ações ou superstição ou entendimento, mas nós estamos a ver ali alguém que simplesmente
trabalha na base da palavra, vai respondendo a ele na base daquilo que está escrito na palavra. Por que eu trago isso? Trago isso quando dizia que as pessoas podem ser salvas, mesmo que não frequentem a igreja. Ok? Eu aqui estava a ver uma situação que ficava um pouco aberta, mas depois agora esclareceu quando disse que não, nós precisamos congregar. Ora, vejamos. A pessoa é hoje convertida, ou a pessoa, um evangelista vai lá, fala a palavra para ele e ele sente, o Espírito Santo lhe convence de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Bem, nós sabemos que ninguém aceita se o Espírito não estiver, de Deus não estiver na pessoa. Concordo. Portanto, a pessoa quando aceita, ela está a sair do mundo que para mim é muito difícil a pessoa vencer aquela vida que vivia sem estar no meio de pessoas que estejam lá congregar, irmãos que vão lhe dar a palavra, vão lhe servir a palavra. Porque eu tenho ouvido pessoas até a dizer que, olha, nós até temos possibilidade de ler de ler a palavra, mas nós entendemos que ler a palavra é uma batalha, porque a pessoa para ser guiada, para fazer como Jesus fez, para desafiar ou defender o evangelho na base da palavra, na hora de tentação, na hora da tribulação, quando ela chegar. Nós sabemos que isso vai acontecer se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo. Como é que é possível isso acontecer se ela estiver fora da igreja? Se ela estiver fora do culto? Olha, a pessoa ainda que queira, mas a probabilidade disso acontecer é menor. Por quê? Porque lá fora ela estará a lutar sozinha. As tentações são muitas. Então é por isso que eu puxei esse versículo, eu puxei essa situação de Jesus para dizer que, olha, ele só foi possível falar porque ele estava constantemente a render o culto a Deus. Sim. Porque nós não olhamos para ele como alguém que ia fazer uma oração só para pedir, mas também ele ia lá mesmo para adorar, ia lá para glorificar a Jesus. Então, falava isso nesse contexto, de trazer, uma vez que dizia que não, a pessoa pode de facto ser salvo mesmo que não esteja na igreja, que é possível, mas é um desafio, é uma coisa que a probabilidade de fracassar é maior. Não é? Na verdade, eu coloquei essa síntese porque a questão vai diretamente para: será que Deus só salva simplesmente os igrejados? Exato, Porque essa é a tese que muitos defendem, exato. que só pode ser salvo se estiver na igreja. Mas pode E estar na igreja e não ser o salvo. que é muito errado, porque há muitas pessoas que estão na igreja Não enquanto não são salvos. receberam a Jesus como seu Senhor Sim, Salvador. O outro aspecto que nós devemos aplicar aí é que Jesus convida as pessoas. E no convite que ele faz para as pessoas, ainda devemos voltar para o livro de Mateus, quando Jesus diz devemos ensinar as pessoas a guardar tudo quanto ele também ensinou os seus discípulos. Entende, não é? E não tem como nós ensinarmos as pessoas se se não estão estiver, se não dispersas. estiver na igreja. Se estão dispersas. Sim, Então, voltando para a própria igreja, nós temos que olhar para esse contexto. sim. E quando nós lemos, por exemplo, no livro de João, capítulo 3, 15, versículo de número 7, a palavra de Deus diz que se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então, automaticamente não tem como você estar em Jesus e as palavras de Jesus estarem em si, se você não tem que te possa instruir mediante a palavra. E a instrução, ela não é feita nas ruas. É feita na igreja. A instrução ela nunca pode ser dada lá no encontro comunitário. A instrução é dada diretamente para as pessoas que congregam a mesma fé. E para congregar a mesma fé, é preciso que tenham um espaço físico onde se encontram, sentam, conversam de Deus, adoram, cantam e fazem tudo isso. Então é lá onde o ensinamento deve entrar. É porque tem derivado desse pensamento. É claro que eu costumo até dizer o seguinte: a Bíblia, toda vez que vai falar do coração como órgão, a Bíblia está a tratar da mente. Da Exato. mente por quê? Porque se nós formos a olhar na neurociência, nós vamos perceber que não há nenhum sentimento que deriva ou que sai do coração, mas ele parte da mente. Então nós pensamos, ou seja, nós ouvimos, processamos e isso vai desaguar em um sentimento. Se eu perguntar agora como é que o pastor está a se sentir, vai falar daquilo que viu, aquilo que sentiu, que se processou esse sentimento. Então a Bíblia vai falar do coração, mas no sentido neurológico, a mente, está a falar da mente. Então nós estamos a olhar para essa questão que estava aqui a colocar na situação da pessoa aceitar Jesus na sua mente e não no seu coração. E é Uhum. aqui onde Deus vai governar. Pois. Nós estamos a falar da mente, onde a pessoa recebeu a palavra, é na mente. Costuma-se dizer que as pessoas que aceitam a Jesus através do coração, no sentido de sentimento, facilmente se afastam da igreja, porque são movidos por aquilo que lhes levou a Pois, a aceitar. igreja. Uhum. Mas aquele que aceitou a Jesus através da mente, daquilo que ouviu, da palavra que leu, essa pessoa permanece porque conhece a ele através daquilo que ouviu, aquilo que leu. No entanto, eu queria aqui dizer o seguinte: as pessoas, muitas das vezes, têm
tem trocado isso tem criado situações meio que confusas assim na sociedade. Muitas pessoas não vão à igreja, muitas pessoas não congregam. Se tu fores a conversar, a dizer que eu aceitei a Jesus, eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, mas em casa. Você pergunta por que não congrega? Diz que é porque a Bíblia diz que Jesus está à procura de corações sinceros. Mas então, as pessoas esquecem que esse coração que é referido aqui na Bíblia é a mente que concebeu a palavra, é a mente que obedece a palavra, é a mente que vive na base da palavra. Com isso, eu queria voltar aqui àquilo que nós estamos a discutir e voltar a perguntar: será que Deus vai salvar a todas as pessoas ou seja, as pessoas que dizem que aceitamos Jesus como Senhor, não é Salvador das nossas vidas, essas pessoas vão manter essa salvação? Essas pessoas todas vão ser salvas? Não entendi bem a questão. O que eu pergunto, as Sim, pessoas aceitaram a Jesus no seu coração. exato. A pergunta é: será que essas pessoas até ao fim estarão salvas? Nós encontramos pessoas que dizem, defendem com A e B a dizer que, olha, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É uma afirmação. Entendo. Será que nós, o pastor, como pastor da igreja, concorda que essas pessoas estão salvas ou permanecerão salvas até a vinda de Jesus Cristo? Muito bem. Essa questão não tem um sim nem um não. Ok, Por quê? Porque ela não é visível. ok. Não é uma questão, é uma questão de fé. E Uhum. a fé, ela é escondida. Quem conhece o coração não somos nós. É por essa razão que a palavra diz: somente Deus é que sonda Os os nossos corações. corações. Exato. Então, não temos como nós afirmarmos aqui que essas pessoas serão salvas ou não salvas. Porque, primeiro, se a pessoa recebeu Jesus como Senhor Salvador de verdade, não é? Sim. E que durante o seu percurso de vida espiritual nunca se adistou da verdade e que no dia a dia da pessoa procurou fazer de tudo para sintetizar, para manter a sua fé intacta, então aí não tem como a pessoa perder a salvação. Porque a salvação, quem mede a salvação é o Espírito Santo, Ok. que conhece o nosso dia a dia, que sabe como é que a nossa fé está hoje, quando chegam dificuldades, atrocidades, como é que nos posicionamos. É daí que o Espírito Santo trabalha. Esse trabalho não é de nenhum líder espiritual, nem que apareça um pai espiritual de que forma, nem que seja um profeta que possa entender todas as manobras espirituais. Aí não tem autonomia de entrar ou penetrar para saber se na verdade essa pessoa ainda está em Cristo ou não está, porque para nós aqui até podemos agir como se estivéssemos já a fazer o certo. Mas quem conhece o coração é somente Deus. Quem Somente sabe Deus. do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso pensamento, a nossa cognição. Porque nós até podemos estar aqui a conversar de Deus, conversar de Jesus, mas enquanto nossa cognição está muito fora disto aqui, É verdade. alguém pode até estar no altar a adorar ou a ministrar a palavra de Deus, mas não estando ali em espírito, é verdade. A percepção que a palavra de Deus no livro de João, capítulo 4, versículo 24 ou 23, ela diz: verdadeiramente chegarão os tempos em que haverão verdadeiros adoradores, aqueles que adorarão o Pai em espírito e É em verdade. verdade. E olha só que a palavra ainda repisa, e Deus busca os que tal o fazem, porque não são todos aqueles que vão à igreja que o adoram nessa dimensão. Também porque ali nós vamos encontrar uma situação, né, em que o próprio Jesus vai afirmar que quando chegar o tempo, as pessoas vão dizer que, Senhor, É, eu te servi, eu era profeta, eu era apóstolo, eu era adorador, mas ele vai dizer: se aparta de mim, eu não vos conheço. O que com significa certeza. que o que nós fazemos para os homens não é o que Deus olha, né? Ou não é o que Deus às vezes espera, né? Afinal de contas, não é sobre ser profeta, é sobre ser adorador de verdade, aqueles que adoram em espírito e em verdade, como muito bem o pastor estava aqui a colocar. Olha só que diante da explanação que nós estamos a dar, a salvação, ela tem que ser esquecida neste momento. Não falemos da salvação. Ok? Vamos demonstrar o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para quem nele crer tenha vida e a tenha abundância. Então, o amor de Deus, ele é intacto. Ok. Nada poderá mover o amor de Deus. Agora, aí cabe ao livre-arbítrio de cada um, porque a pessoa escolhe qual caminho quer seguir. Agora, se quer seguir a Cristo em espírito em verdade, o amor de Deus está ali intacto para ele. Agora, se não quer seguir em espírito em verdade, automaticamente está lá na perdição.
por mais que estejamos com essa pessoa todos os dias na congregação, se não está em espírito e em verdade, é gasto de tempo. Amém. Amém. Pastor, fala-se que o Deus é bom pastor. Isso é a palavra que diz. Sim, Nós encontramos vários exemplos, não é? sim, Podemos ali falar do filho pródigo. Vamos falar também da história das 99 dracmas, né? sim, É, encontramos ali vários exemplos. E nós vamos encontrar o filho pródigo, que é aquele que sai da presença do pai, mas depois, quando volta, o pai faz uma festa, não é? sim, Ali as ovelhas perdidas também eram 99, mas depois, quando falta uma, a dona vai buscar aquela uma. Significa que Deus se importa muito com aqueles que estão perdidos. sim. Mas agora, eu volto a perguntar: será que Deus, por ser bom pastor, para Deus importa muito salvar a todas as pessoas? Sendo Ele bom pastor, Sim. importa muito para Deus salvar todas as pessoas. Olha, a salvação, amado. Eu estava aqui a falar do amor de Deus agora há pouco. O amor de Deus, ele é para todos, é para com todos. Só que olha só que Deus coloca o prato na mesa, ou melhor, ele pode trazer duas travessas, Uhum, onde a pessoa sabe que aqui este caminho me leva ao restaurante e o outro caminho me leva a um bosque. uhum, Não sei se está a perceber. sim, No nosso lado esquerdo, temos o inferno, está preparado para todas as pessoas que não aceitam Jesus como seu Senhor Salvador. uhum, O meu lado direito, temos a salvação em Cristo Jesus. E a salvação ela já está garantida. Olha só que Deus não está fazendo nenhum trabalho propiciatório agora. Não está fazendo nenhum incenso para que as pessoas sejam salvas agora. Porque uhum, ele já preparou isso há 2.000 anos atrás. uhum. Agora, a questão do aceitar, entrar ou engrenar na salvação é individual, mano. Exato. É individual. A pessoa é que tem que salvar a si mesmo. A única forma de salvar a si próprio é aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque Deus já colocou todos os critérios. No princípio, quando criou o mundo, Ele deixou o homem que eu poderia dizer que é um homem babado. Tinha tudo às suas mãos. eh? Tinha todas as frutas, tinha tudo na sua posse. E olha só que naquela posse não somente tinha posse físico, mas também tinha posse espiritual. Ele Espiritual. tinha glória. Não era um homem qualquer, ele carregava glória. Mano, aquele tinha o espírito de conseguir fazer tudo no instante. Aquilo que Paulo fala agora de nós só podemos conseguir mediante ter a fé, não é a fé de mover até os montes. O primeiro homem tinha, porque ele foi feito à imagem e semelhança Semelhança de de Deus, Deus. mano. Aquele homem tinha todas as capacidades imensuráveis. Mas olha só que quando ele se perdeu, Deus voltou ali, segundo a palavra de Deus, depois dele descobrir que estava nua, não estava trajado de nada. O próprio Deus é que mata animais e leva pelos para cobertar o corpo do homem. E quando passam milênios e vê que o mundo estava todo longe da presença dele, ele ainda busca soluções, trazendo Jesus como a solução para a apropriação da vida das pessoas. E olha só que Jesus morreu para que as pessoas sejam salvas. A vontade de Deus, mano, é salvar todas as pessoas. Mas ele deixou critérios que a pessoa aceite Jesus e o sirva em espírito e verdade para garantir a sua vida e a vida eterna. Agora, aí, somente o homem pode escolher o seu caminho. Agora, o prato está em frente do homem. Ele que deve escolher ou a vida ou a morte. O homem que deve fazer. E olha só que para a vida é simples. É só aceitar Jesus. Mas para todo homem que não aceitar Jesus como seu Senhor Salvador, automaticamente já sabe que a sua vida é para o inferno. Mano, eu costumo dizer que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito: porque pelo que pelo que está escrito por um homem entrou pecado no mundo e que o mesmo pecado transpassou para todos os homens, a morte veio e veio para todos, não é? E quando nós lemos, ainda nos traz a garantia de que, mas também existe uma forma da pessoa sair da tal morte, que é aceitando Jesus como seu Salvador, mediante aceitar a Ele. A mesma forma como o pecado entrou no mundo que foi por um homem, a salvação também entrou
por um homem que é Jesus Cristo. Agora, se as pessoas não querem aceitar Jesus até hoje, ou aceitam Jesus e fazem e desfazem mesmo estando na presença dele, não tem como garantir a sua salvação e Deus já não faz nada, porque o livre-arbítrio é singular, é de cada um. Cada um de nós tem a responsabilidade de si mesmo em saber se eu tenho que seguir os passos minuciosos de Deus ou eu quero fazer do que eu quero fazer e pronto. A pessoa já sabe que se eu falho aqui, tem inferno à minha espera. Muito bem, pastor, muito bem. Estamos a correr aqui a passos largos, a conversa está muito boa. Eu espero que o internauta aí esteja aproveitado da melhor forma o que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar sobre verdades versus mentiras bíblicas. Estamos a falar de coisas que as pessoas falam que acabam até sendo heresias e aquilo que a Bíblia diz verdadeiramente. No entanto, eu gostaria aqui de continuar com a nossa conversa, mas eu queria perguntar agora ao pastor. Pastor, fala-se muito agora sobre a teologia de prosperidade. Eh, para algumas pessoas é uma coisa boa, para algumas não é. Será que realmente Deus promete às pessoas que quando aceitarem a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, a vida das pessoas vai melhorar, a vida das pessoas vai mudar, vai dar um boost, ou como se Jesus fosse um boost na vida das pessoas? Nós sabemos que só se impulsiona ou se dá um boost aquilo que está embaixo. Se a pessoa está fraca, quando aceita Jesus, a vida dele vai dar um giro. Será que é isso que a Bíblia promete? Eu não sei se estará a ser mais direto ou direto demais. Mas nós servimos a um Deus que não é negociador de bênçãos, Amém. não é? Eh, Our God is not a business God. Ok. Ele não é um Deus de negócios. Ele garante vida e vida é abundância. Quando alguém entra nessa corrida de fé cristã, a única coisa que eu tenho que garantir que a pessoa garante mediante aceitar Jesus é a sua vida. Amém. Porque esta em que nós estamos, eu costumo dizer que é um estágio. Ok. E um dia ela passa e só vai transitar para outra vida. Quem se preparou a tempo, quem não teve tempo para se preparar, também vai para a morte eterna, que é o inferno. Agora, nosso Deus não é um businessman, ele não está para isso. E E podemos. olha só que se Deus quisesse que nós viéssemos nele para garantirmos as bênçãos, ele seria claro. Nós servimos a um Deus que tem boca, tem olhos, e tem ouvidos. E olha só que tudo para ele funciona. Não há nada que ele não use para o bem do seu povo. Agora, o certo que eu posso dar aqui para o irmão é que Deus não está para nos abençoar. Ele está para nos abençoar no tempo que ele achar que deve nos abençoar, no momento em que ele achar que deve nos abençoar. E olha só que a maior parte das bênçãos, elas não vêm de bandeja. Olha só que nós temos, a título de exemplo, o homem Jó. Ele era um homem abençoado, a priori. Amém. Ele era um homem abençoado e olha só que era temente a Deus. Passou o tempo, Satanás descobriu que era temente a Deus, era abençoado e procurou uma forma de desmoronar a vida dele. Deus aceitou ver a ele cair, mas porque ele permaneceu firme e forte e na presença de Deus, em nenhum momento saiu da presença. Olha só que Deus voltou a lhe abençoar para demonstrar ao mundo que o Deus que nós servimos é o Deus de todas as posses. Ele é o dono de todas as coisas, é o omnipotente, não há nada que ele não consiga fazer. Não é? Mas não porque ele o fez para demonstrar ao mundo que se as pessoas o servirem, ele poderá fazer o mesmo que fez para o Jó. A título de exemplo, o irmão aqui esteve a falar há pouco tempo da tentação de Satanás para com Jesus. Uma das pontadas que Satanás trouxe foi que se Jesus se ajoelhasse diante dele, então ele lhe daria todas as posses, porque tudo isto era dele, não é? Mas olha só que Jesus não aceitou nada, porque ele sabia que o Deus a quem ele serve é o dono de todas as coisas, e ele dá a quem ele quer no momento de que ele acha o mais certo, não é? Agora, se nós queremos bênçãos, que oremos para ver se essas bênçãos não podem chegar. Chegam sim, mas não porque o nosso trabalho em aceitar Jesus seja para sermos abençoados. E a palavra de Deus, quando é lida, ela nos ensina que devemos ser fortes e firmes. Então, quando a palavra de Deus diz sejais fortes e firmes, é porque existem atrocidades, existem problemas, existem momentos de dificuldades que nós vamos enfrentando mesmo estando debaixo da fé cristã.
Então, se Jesus fala para nós sermos fortes e ainda disse um dia que se o mundo vos negar, lembre-se que a mim também me negou. Automaticamente ele estava a tentar dizer: não serão tão abençoados assim, vossa vida não será um mar de rosas, tanto como podem esperar. Porque mesmo a mim não me foi tão bom quando eu sou dono de tudo isto. Então, a teologia da prosperidade, ela mostra Deus, mas não de forma clara, não de forma explícita, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus da salvação. Mas também porque se formos a ver ali, nós vamos encontrar pessoas que servem a Deus e acabam ignorando alguns versículos. Conforme dizia que a Bíblia mostra que no mundo nós teremos aflições, Exato. mas Jesus sempre estará conosco. Mesmo quando Deus vai aparecer para falar com Jesus, vai dizer que ele tinha que se esforçar, não é? E Sim, ter bom ânimo, porque o sim. Senhor seria com ele. Pois. Afinal de contas, quando Deus diz que seria consigo, significa que no meio das tribulações eu estarei ali, no meio da dor estarei ali, no meio do sofrimento estarei ali. Muitas das vezes é para quando sentir dor, chorar, eu te consolar como Deus. Mas não significa necessariamente que eu vou te fazer passar por Pois, por cima da si. dor. Mas então, nós temos ouvido pastores, pregadores, profetas, apóstolos, que no meio do culto, o culto já acaba se tornando um culto até motivacional Sim, do que uma própria pregação para a salvação. Pessoas que prometem que se tu tirares mais dízimo, se tu tirares mais oferta, se tu ofereceres mais. Eu tenho visto situações de até levarem-se pessoas ao tribunal, porque ofereci caro na igreja, eu não recebi a minha parte, não recebi a promessa que falaram que Deus ia dar. Então, isso tem levantado uma situação que não. Depois as pessoas acabam não conseguindo ter saída, senão o tribunal ou a justiça nesse caso. No entanto, nós entendemos que Deus, Ele dá a quem Ele quer, na hora que quer e de como Ele, Deus, quer. Na verdade, temos entendido que não existe fórmula como Deus dá às pessoas. Mas a Bíblia, quando nós lemos no livro de Provérbios, encontramos instrução de como é que uma pessoa pode ser abençoada. pois. Será que é correto um crente ir à igreja com uma visão de prosperar? Na verdade, eu diria que se alguém quiser ir à igreja com a visão de prosperar, que seja no prosperar espiritualmente. Entende, não é? Porque quem prospera espiritualmente, automaticamente, além de ganhar o mundo, ele já sabe que ganhou o céu. Porque no meio de toda essa confusão que nós vivemos nesse mundo, há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. Mas então, aqui há uma coisa que nós precisamos desmistificar, tá vendo? Que é a questão de como é que as igrejas olham para a prosperidade, a teologia de prosperidade. Será que a teologia de prosperidade ela é algo diabólico? Tendo em conta que alguns teólogos defendem que é algo que está baseado na Bíblia. Sim. Porque em alguns versículos Deus promete que se tu fizeres isso, eu vou te dar a riqueza, vou te dar as coisas materiais como recompensa. Nós encontramos isso muito no livro de Provérbios e alguns outros livros que Deus promete dar coisas materiais, porque ele diz que eu sou Deus, sou dono do ouro Sim. e também sou dono da prata. Agora, indo por aí, será que a teologia de prosperidade, porque quando falamos da teologia de prosperidade é que podemos dividir, onde nós vamos encontrar uma teologia que só fala da espiritualidade, Sim. uma teologia que só vamos, quando falamos de teologia de prosperidade, estaremos a falar de ministérios, não é? Então encontramos um que só fala somente da prosperidade. Será que seria tão errado falar ou a existência dessa teologia? Eu não quero ser certeiro. Não posso falar se essas igrejas ou ministérios estão certos ou não. A única coisa que eu quero fazer, lembrar ao amado irmão, é que nós servimos a um Deus que, para nós conhecermos melhor a Ele, trouxe seu Filho, que é Jesus. Amém. E olha só que Jesus, Ele levou uma vida de simplicidade. E ele é o padrão dos ministérios que depois seguiram para com cada um dos ministros, não é? Eu olho para Jesus como padrão do ministério que eu estou a seguir. Como líder, como pastor, eu não posso olhar para a vida mundana como uma das coisas que me atraem muito. Eu tenho que olhar primeiro para a própria vida de Jesus. Como é que foi a vida dele? Não porque nós temos que nos basear
tanto nele no sentido de nos mantermos enfraquecidos em termos de ter alguns poderes financeiros, mas devemos olhar para a própria vida de Jesus. E olha só que pessoas fiéis também sofrem. E Jesus viveu simplicidade, não riqueza material. Mas ele viveu riqueza espiritual e ensinou as pessoas a conhecerem a Deus de forma mais clara e explícita. Tanto que, se nós estamos aqui hoje a falar dos preceitos dele, é porque ele foi fiel a Deus, até naqueles mínimos momentos em que ele poderia ter se orgulhado ou se levantado para demonstrar ao mundo que ele tem alguma coisa. Agora, se os ministérios estão certos ou não estão certos, eu não sei. Eu só sei que o padrão de todos os ministérios é Jesus. E ele levou uma vida de simplicidade. Agora, de onde tiraram para poder empregar muito sobre ter tudo, aquilo que as pessoas esperam, ter que dar isto para ser abençoado ali, ora, porque você tem que ser, tem que receber um anointing, óleo aqui para poder sair daqui, porque esse óleo foi abençoado aonde? Eu não sei. Eu não posso estar aqui a apontar, porque em algum momento até podem estar certos no que fazem. Mas o certo é que Jesus levou a vida de simplicidade, e essa vida de simplicidade que lhe levou até a cruz, é na cruz onde a igreja recebeu a salvação. E nós estamos aqui salvos, temos garantias de que um dia estaremos com Ele, não pelos bens materiais, mas pelo sangue que Ele derramou. E olha só que Ele deu garantias: eu estarei convosco até a consumação do céu. E nós sentimos aqui neste ambiente a Amém. presença dele. Amém. Podemos não ter nada aqui, não sentimos a presença de dinheiro aqui. Eu não sinto a presença do avião que ao sair daqui vai me levar para casa, mas eu sinto a presença de Deus. E olha só que só pela presença dele até os demônios temem. Amém. Porque temos a sua presença. Essa simplicidade que nós carregamos, essa simplicidade que nós ensinamos às pessoas a ter um entendimento de que Deus, em Jesus Cristo, salva. Amém. Amado, muito obrigado. Deixe-me aqui entrar um pouco mais dentro dessa colocação. Falou de óleos, falou de azeites, existem meias ungidas, luvas ungidas, até chapéu ungido eu já vi. Se eu não vi ainda camisetas, mas temos esses equipamentos todos que algumas igrejas vendem. E porque o evangelho tornou-se o recurso, a Bíblia diz que vinde a mim todos cansados, oprimidos, a fim de vos dar alívio. E nós temos visto que muitas pessoas cansadas, oprimidas, querem alívio por parte de Deus. No entanto, as pessoas acabam recorrendo a várias igrejas. Mas olhando para os óleos, que é o óleo ungido, azeite, nós já vimos as igrejas que têm água, água benta, água Maria, não sei o que, água que foi, não sei, consagrada no monte, e óleos e tudo. Essas meias que vendem ali. Se nós formos a olhar para isso, tradicionalmente, nós não estaremos perante uma situação de modernização de um tipo de evangelho que nós aprendemos lá no passado com os nossos avós, que é o caso das igrejas Zione, que usam linhas e usam essas coisas todas. Nós não estaremos perante uma situação de modernização daqueles atos, daquelas práticas. Bom, eu acho que não havia necessidade de eu voltar a repisar aí, porque só a sua questão, a forma como colocar a questão, ela em si já tem a resposta. Mas o Se, internauta não. se, se disse modernização, automaticamente todos aqui estão a nos ver ou ouvir, ou escutar. Já sabem ou já puderam entender que, na verdade, isso é uma forma de virar o disco. E nós sabemos que quando se vira o disco, ela vai para a parte do rótulo. E lá no rótulo não tem como tocar, não é? Mas a única coisa que eu quero aqui repisar é que todas as coisas que eles usam podem até ter um valor simbólico, não é? Porque o azeite até pode ser daqueles originais, aqueles verdadeiros, aqueles, o azeite oliveira, por exemplo, Uhum. que vende lá nas oliveiras de Portugal, não é? E pode ser daquele azeite. Então, pode vir a trazer, a carregar esse poder simbólico, mas não tem nenhum poder mágico ou presença de Deus. E olha só que mesmo que fosse aplicado o sangue agora, por de cima desses objetos todos, não me interessaria se sangue de um branco ou de um negro, de um mulher ou de qualquer tipo de humano. Não terá nenhum poder mágico para transformar, para mudar a vida das pessoas. Porque somente tem um sangue que pode tudo. É o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus Cristo. Agora, pastor, será que as pessoas, os líderes religiosos que têm essas práticas, estaremos perante uma situação de ignorância ou
é porque realmente tem conhecimento, estaremos no meio de uma manipulação para um ganho em relação à própria igreja. Eu não gosto de falar dos líderes. Tudo Desculpe, quando bem. eu falo de líderes, eu Sim, falo dos praticantes desse tipo de sim, evangelho. sim. Que nós estamos a falar de pessoas que trazem artefatos, trazem eh, coisas materiais, tendo em conta que se nós falamos do evangelho, olhando para Jesus, estamos a ver alguém que curava somente com a palavra, ok? Só nós encontramos pessoas que agora precisam de capulanas, nós vemos isso, precisam de óleo, precisam de unção a mais para colocar na pessoa a fim da pessoa ser curada, a fim da pessoa ser expulso do demônio. A pergunta é, na sua análise, essas pessoas estariam a fazer isso por ignorância? Estamos a falar de pessoas que encontramos ali na Bíblia quando o livro diz que o povo perece por falta de conhecimento. Exato. Será que esses líderes estarão dentro das pessoas que não têm conhecimento, que ignoram a verdade ou que usam uma verdade que não é a verdade de Jesus? Ou então estaremos esperando pessoas que até têm domínio daquilo que é o certo e domínio daquilo que é o errado, mas preferem fazer o errado a fim de ganhar alguma coisa? Estaremos em qual das situações? Bom, eu falei aqui no princípio que as pessoas têm um livre-arbítrio. É uma das coisas que Deus deixou para as pessoas. O livre-arbítrio que é de escolher o bem do mal ou o mal do bem. E se eles fazem o certo ou fazem o errado, segundo a palavra de Deus, ela foi clara que todos os nossos atos um dia serão testados a fogo. E esse fogo não é um fogo humano, é um fogo celeste. E é a partir de lá que muitos poderão sair a falar aquilo que o irmão disse há pouco tempo. Dirão que nós fomos profetas, te servimos tanto, até expulsamos demônios em teu nome. Olha só que estarão a usar o nome do nosso bom Deus em vão. Porque estão fazendo usando o nome dele. Mas as ações que eles fazem ou praticam, sabem eles mesmos que não vêm ou não estão plasmados nas escrituras sagradas. Muito E obrigado. só o fogo poderá dar o limite disso, ou saberá nos dizer se era o certo ou o errado. Muito bem, muito obrigado. A verdade está com Deus Sim, e com esses líderes. exato. Afinal de contas, podemos encontrar quem pratica, mas que é inocente. Inocente no sentido de ignorância, porque não conhece a verdade. E no dia que ele conhecer a verdade, ainda pode ser salvo. Pois. Tudo bem. Pastor, o que tem a dizer sobre a maldição hereditária? Nós sabemos que tem se falado muito, a própria Bíblia deixa claro isso sobre a maldição hereditária, mas também nós sabemos que se fala muito da bênção hereditária. Onde nós encontramos família em que o neto dizem que não, essa bênção que carrega é do avô dele. O avô dele também era assim. Era um homem rico, então ele também. Encontramos ali uma certa etnia, né? Pessoas que praticam um tipo de negócio e aquilo vai de descendência para descendência. Não é? Sobre a maldição hereditária, acha que é possível? Tem ouvido líderes a dizerem que, olha, quanto mais oferta a pessoa for a tirar, eu até porque já tive a oportunidade de estar numa igreja em que já ouvi o líder a escrever sobre a situação do passado, em que havia sacrifícios para que alguém, depois de pecar, tinha que levar um animal. Aquela pré-configuração da vinda de Jesus Cristo, né? Nós encontramos ali líderes que demonstram aquela situação em envelopes, que Sim. havia sacrifício do animal sem marcha para que a pessoa recebesse o perdão. E ali o sacrifício neste momento tinha que ser dinheiro. O que tem a dizer sobre essas práticas? Bom, na verdade, olha que o sacrifício em si, ele terminou quando o véu se rasgou. Amém. E antes mesmo da morte de Jesus, para demonstrar que estava para entrar ou estava para passar para a nova era. E olha só que não existe uma base sólida para comprar a libertação. A libertação ela não é paga. Não Uhum. existe nenhum pagamento que se possa dar para uma libertação espiritual. Ok. Olha só que no livro de Mateus capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz, dai de graça o que recebeste de graça. Agora, se o pastor, o líder, o profeta ou sei lá quem recebeu pagando, talvez o faça porque quer ter o retorno daquilo que ele pagou. Mas se é que recebeu de Jesus Cristo, quer ter garantias ou quer deixar garantias de que em Cristo Jesus não se paga, porque ele é que pagou. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, ele pagou uma vez, hein? Pagou uma vez pela libertação de todos nós. Então, se nós estamos aqui, mano, é porque ele nos libertou. E olha só que todos aqueles a quem Jesus libertou, quem poderá voltar a os colocar para baixo? Ninguém.
Nós não somos mais forasteiros, somos filhos de Deus mediante Cristo Jesus. Então não tem como nós pagarmos nossa salvação. Agora, se alguém aceita pagar, é porque não sabe para onde está. Ou está no curandeiro, só não soube que estava no curandeiro. Agora, pastor, assumindo que a libertação, a pessoa recebeu de graça, o líder neste caso também tem que dar de graça, quer dizer, ele foi liberto de graça, porque ele também para servir a Deus primeiro foi liberto. Exato. Então, quando ele foi liberto, ele também tinha que libertar outras pessoas da mesma forma. Tudo bem. Numa situação em que este mesmo líder pede aos fiéis para tirarem as ofertas a fim de serem libertos, mas depois leva o mesmo dinheiro, constrói o templo para Deus, ajuda os pobres. Em que situação essa pessoa estaria tendo em conta que essas mesmas pessoas, antes de entrar na igreja, faziam sacrifício no curandeiro, nos maziones? Opressão é opressão. Ela não muda porque a pessoa que a faz ou a comete mudou de tática. Porque quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, ela nos mostra que quando os filhos dos profetas descobriram que o templo onde congregavam era pequena, a Bíblia diz houve uma orientação onde os próprios filhos foram ter com o profeta ou com o líder para pedir com que o líder lhes desse a anuência, aliás, a aceitação para eles poderem Construir. procurar material para Para construir construir o o templo, templo. sim. Olha só que eu gostei do líder, porque ele até foi com eles para a procura do material para a construção do templo. Não foi ele a roubar para poder usar o mesmo dinheiro para a construção. Olha só, se ele rouba hoje aos fiéis para poder construir o templo, quando terminar de construir o templo e continuar a roubar, o dinheiro irá para onde? É a questão inusitada. Quer Mal dizer, é o se, mal. se, se, se ele usa o dinheiro hoje para a construção de por mais que ele diga usa para a construção de tempo humano, mesmo que te dê 1000 meticais, e você diga eu quero usar esse dinheiro aqui para construir, nunca vai usar todo para a construção do templo. Haverá uma parte que usará para si. E a partir desse momento escandaliza a obra. E, Amém. e olha só que as coisas devem ser transparentes. Diga às pessoas, contribuam porque nós queremos construir o templo, a não que diga, paga para que eu possa te ajudar e depois levar o dinheiro para construir o templo, porque aí não há clareza. Tudo bem, muito bem. Queremos, antes de ir ao fecho do nosso programa, que está muito bom, muito, mas muito bom, queremos aqui vos apresentar o material que nós temos aqui no nosso estúdio. Temos essas câmeras, conforme estamos já passaram por um momento de muita crise. As cheias já invadiram a nossa cidade, então garanta a sua segurança com as nossas câmeras. Temos câmeras aqui que funcionam na base de painéis solares. Ligue para nós através do contato que aparece aí. Entre aí, escreva alguma coisa, diga que preciso, escreva, diga que eu quero. Então, a nossa direção vai entrar em contato que é para lhe dar os preços dos nossos equipamentos. Temos essas câmeras também, câmera lâmpada, essa aqui é só montar, muito fácil de montar e programa-se no seu telefone para poder acompanhar o que acontece no interior do seu edifício, seu escritório e ou outro estabelecimento. Temos aqui ainda mais esses óculos bonitos, bonitos a um preço muito simbólico, 600 meticais apenas para curtir o seu verão. Verão que não acaba, só começa quem enxergar e verão não acaba. Ligue para nós, nós vamos chegar até assim. Pastor, foi muito interessante conversar consigo. Falar sobre a Bíblia é a coisa mais interessante nesta vida. Ainda que a pessoa não entenda, mas no dia que entender, vai entender que a melhor coisa é falar sobre o que Deus quer. Foi muito bom estar aqui consigo. Foi um prazer ouvir essas verdades que mudam a mentalidade das pessoas em relação àquilo que a Bíblia diz e aquilo que o mundo adotou como a verdade que não é verdade. Quero aqui agradecer pela sua presença e agradecer pela presença de todo o internauta que esteve aí, dispensou tempo para assistir, para acompanhar e sei que escreveu também alguma coisa ali em relação a este programa, o primeiro programa do ano. Seja bem-vindo ao podcast João 8, versículo de número 32. Pastor, considerações finais. Muito obrigado. Agradecer a si pela melhor companhia durante este primeiro podcast do ano
e agradecer também pelo convite para poder aqui dar os primeiros passos de como é que vai decorrer o ano e parabenizar a este programa. Que Deus possa ricamente abençoar a todos os intervenientes, tanto aqueles que aparecem, aqueles que estão no background, e que Deus possa ajudar também ao programa para que haja o crescimento espiritual da nossa sociedade. E este programa não é só para a província de Gaza, o distrito de Xai ou Moçambique, ele vai mais além, que é para todo o mundo. E para finalizar, dizer que quando o evangelho vira controle, vira comércio, gera medo. E quando gera medo, automaticamente afasta as pessoas do verdadeiro chamado de Deus. Porque o chamamento que nós recebemos da parte de Deus para com as pessoas mediante Jesus Cristo é que elas sintam a liberdade de estar em Deus, em Jesus, e que não somente vivam livres, mas que não tenham mais jugo, não se sintam mais sobrecarregados. E quando chegam na igreja, encontram essas sobrecargas que vinham carregando desde há muito, porque do outro lado, no mundo, eram cobrados, eram ditos para fazer isto, para fazer um segmento X, porque mesmo não levando dinheiro. Alguns são daqueles que pedem para o crente chegar em casa. Para essa água aqui tem que pôr ali na porta, não é para falhar. Pôr essa água na porta quando estiver para dormir, primeiro ali no teu quarto para poder dormir melhor. Então, isso gera medo, porque a pessoa automaticamente fica a saber: se eu não fizer isto, não irei conseguir dormir. E esse evangelho afasta as pessoas do propósito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus Amém. possa ricamente abençoar a todos no nome santo e poderoso de Jesus. Então, Recebam a pastor, graça. beijinhos e abraços vão para quem? Beijinhos e abraços vão para os meus filhinhos, vão para toda a igreja e para toda a minha família, no nome de Jesus Cristo. E também vão para a Lolita, que não está aqui no programa hoje. Ela vai gostar. Amém. Obrigado, internauta. Esperamos por si no próximo programa. Quinta-feira sim, às 18 horas. Estamos aqui pontualmente para discutir temas sobre a fé, salvação e a vida em Cristo Jesus. Queremos pedir ao pastor para orar, fechar o programa todo. Mais uma vez, com reverência, Senhor, te honramos, te bendizemos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter estado conosco aqui no momento da nossa conversa. Sentimos, Pai, a tua presença neste lugar, Pai, errando, falando dentro de nossos corações as verdades que nós encontramos na tua palavra. Neste momento, oramos por cada pessoa que esteve atento à conversação que nós tivemos aqui, aquela pessoa que está com sede da tua palavra, a pessoa que está com problemas, a pessoa que está passando por dificuldades. Oramos, Pai, para que haja livramento, saúde e graça diante de cada família que neste momento necessitam. No nome de Jesus Cristo Nazareno, oramos, entregamos este programa, entregamos, Senhor, cada um dos intervenientes, oramos por cada programação, por cada temática que será aqui trazida para ser debatida. Permita, Senhor, que tudo seja feito na tua presença. Tudo isto fazemos para a honra e glória do nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.